Alô, torcida dos Blues, está entrando no ar mais um Breedcast, o podcast do site Chelsea Fans Brasil. E hoje iremos tratar sobre a fase ruim do Chelsea, o momento de instabilidade, de irregularidade. 4 jogos sem vencer na Liga Inglesa e a portas de enfrentar o Bayern de Munique pelas oitavas de final da UEFA Champions League. Vamos falar sobre o momento instável do ataque, já que tem Abraham está lesionado, Pulisic e Odoi também lesionados. Giroud e Batshuayi têm sido passado longe de serem jogadores confiáveis para o nosso ataque. A defesa também tem sofrido muitos gols. Enfim, vamos fazer um balanço geral do momento atual do Chelsea. Quero chamar agora para abrir o nosso programa, querido João Gabriel. Fala aí, João. Boa noite, Felipe. Boa noite aí, ouvintes, né? Estamos aqui novamente para falar sobre Chelsea, né? E como sempre, que eu sempre falo, né? Falar de futebol é sempre muito bom. Beleza, João. Agora vamos chamar a dupla que veio do Nação Blue, uma página cuja eu sou muito fã, que acompanha também, faz um belo trabalho acompanhando o Chelsea aqui no Brasil. Primeiro, o Murilo Reis. Muito boa noite, Murilo. Muito boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo convite, né, pelo convite feito pelo pessoal aí da página de vocês. Eu acho que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui é muito gratificante para nós. E vamos que vamos, né? Acho que o foco de hoje é a gente falar sobre o Chelsea e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Beleza, Murilo. Rodrigo, seja bem-vindo também ao podcast do Chelsea Fans Brasil, Breedcast, nessa edição. Quero saber de você o que você espera do Chelsea. Ô, Rodrigo, seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os nossos ouvintes aí. Queria também agradecer a todos vocês pelo convite, pela paciência que tiveram com a gente. E falando do Chelsea, nós estamos passando um momentinho difícil aí, mas com certeza vamos superar essas adversidades como sempre fazemos. Beleza, Rodrigo. Agora quero chamar o nosso querido Ivan Nolasco. Tá com a mesa cheia hoje o podcast, hein? Tamo com a mesa cheia, o debate vai ser bom. Muito boa noite, Ivan. Fala, pessoal, ouvintes do Breedcast. Meu destaque inicial vai para a sequência de partidas importantes que o Chelsea tem agora, com o Bayern como adversário na Liga dos Campeões, talvez no pior momento do time na temporada. E chamar também o nosso querido Bruno Michelucci. Muito boa noite, Bruno, nosso parceiro lá do Chelsea Tático, faz um excelente trabalho. Já está comentando o jogo, inclusive na Rádio MW, o Chelsea Tottenham, com vitória dos Blues. Seja bem-vindo, Bruno. Salve, salve, galera, todos os ouvintes do Breedcast. Mais uma vez uma honra estar aqui com todos vocês. O meu destaque inicial pro Chelsea vai sobre o departamento médico, né? Agora nós temos a provável volta do Loftus-Cheek, né? Provavelmente vai estar no banco contra o Tottenham. E para o confronto da Champions League é uma peça muito valiosa que o Chelsea conta. Ainda tem algumas baixas, né? O Pulisic ainda não se sabe quando retorna à equipe. O Kanté também é uma dúvida. E o Hudson-Odoi. O Hudson-Odoi, um jogador de lado de campo importantíssimo para o Chelsea e para o sistema do Frank Lampard. É uma peça que ainda há uma indagação na cabeça dos torcedores do Chelsea quanto à presença dele para os próximos jogos da temporada. Mas um ponto positivo é também a volta do Tammy Abraham, que também deve estar no banco contra o Tottenham e é o artilheiro do Chelsea na temporada. Então, esse é meu balanço inicial do Chelsea nesse momento, o departamento médico. As voltas e ainda, né, as dúvidas sobre os retornos. Beleza, vamos começando então a nossa 5ª edição do Breedcast. Lembrando sempre, hein? Você pode participar com a gente, manda pra cá o seu recado. Vai lá no Twitter, @ChelseaFansBra, e manda pra gente o que você tá achando do atual momento do Chelsea. Qual a sua expectativa do confronto contra o Bayern de Munique e também da briga pelo G4. Se você acha que realmente o Chelsea vai terminar no 4º lugar, vamos garantir a vaga para a próxima Champions. Também Copa da Inglaterra rolando. O Chelsea segue em frente, enfrentará o Liverpool pela 3ª vez na temporada. Então, manda para lá no Twitter, no @ChelseaFansBra, e manda para cá a sua participação. Vamos falar sobre o Chelsea,
que nesse momento, né, são 4 partidas sem vencer na Premier League, 1-0 contra o Newcastle, derrota no St. James Park, onde é sempre difícil, hostil para o Chelsea atuar, empate 2-2 com o Arsenal jogando com jogador a mais, em 2-2 com o Leicester saindo na frente, tomando a virada e conseguindo empate no final, jogo de 2 gols do Antonio Rudiger, e também a derrota por 2-0 para o Manchester United atuando no Stamford Bridge. É verdade que vencemos o Tottenham por 2-1, uma vitória que foi fundamental para o momento da equipe, para dar um ânimo na sequência da temporada e também para abrir vantagem na briga pelo G4. Em compensação, nesses 4 jogos que eu citei, foram 4 gols marcados apenas, a média de 1 gol por jogo e 7 gols sofridos. Né? O time sofreu uma média de 1,75 por jogo e, além disso, os times estão crescendo em produção. Manchester United, Everton, Wolverhampton, Sheffield, Tottenham, todo mundo chegando junto na briga pelo G4, tá bem complicado a situação. Enfim, quero saber primeiro do João Gabriel, o que ele acha desse momento atual do Chelsea, principalmente pela instabilidade do ataque que não corresponde sem o Abraham e também na defesa sentindo muito aí, principalmente pela queda, pelo momento difícil que atravessa o goleiro Kepa Arrizabalaga. Bom, cara, assim, desde o início, né, antes da temporada começar, já se imaginava que seria uma temporada complicada, né? O time não pôde contratar, né? De certa forma, seria interessante ver os jovens ganhando mais espaço. E o primeiro momento que a gente pôde ver a temporada foi muito bom, né? Mason Mount e Abraham jogaram muita bola. Aquele início foi muito animador, de fato, né? Só que com o passar dessa primeira metade de temporada, o Chelsea alternou bons e maus momentos, mesmo dentro dos jogos, mas chegou a fazer jogos muito bons mesmo, né? O jogo contra a Ajax na Amsterdã Arena foi muito bom, o jogo contra o City, o primeiro jogo contra o United foi muito bom também, aquele jogo contra o Tottenham, né? Mas chegando ali bem no período do meio da temporada, né? Para mim foi a grande atuação do Frank Lampard como treinador. Então o Chelsea jogou muita bola em alguns períodos nessa primeira metade de temporada. Só que é aquele negócio, né? Passam os momentos, os times evoluem, né? O esporte é assim, e naturalmente o seu time passa a ser mais manjado em alguns pontos, ainda convivendo com lesões, né? Não se reforçou agora nessa janela de inverno. Então é aquele negócio. Me lembra um pouco, inclusive, o Kike Sanchez Flores no Betis, né? Você conseguir atingir um nível interessante no trabalho e depois aquele nível não ser o real do que aquele elenco pode render no primeiro momento, e quando aquilo não consegue ser mais sustentável por uma série de fatores, claro, né? Às vezes chega um esgotamento de modelo, os times passam a ser conhecidos, aquilo é visto como um trabalho ruim. Eu acho que o Chelsea passa por uma fase dessa. A primeira metade de temporada, acho que rendeu muito acima do esperado em vários momentos. O Chelsea, como eu falei, chegou a jogar muita bola, assim, bem acima do esperado em vários momentos da temporada, na primeira metade da temporada. E agora acho que a conta tá chegando e o time tá voltando de fato ao que era a realidade no primeiro momento, que é ser uma temporada complicada. Mas enfim, é aquele negócio, né, que todo mundo fala, o futebol é muito dinâmico, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar essa reta final. Mas o momento realmente é terrível, é bem terrível. Por mais que nem todas as atuações desse período de resultados ruins tenham sido como um todo ruins, né? Fez bons 30 primeiros minutos do primeiro tempo com o Leicester, o jogo contra o Arsenal dominou o jogo inteiro, né? Eu acho que até o Arsenal teve muita sorte, inclusive, naquele jogo para construir o resultado no final. Construir não, né? Conseguir empatar no final. Enfim, assim, não foi exatamente de todo ruim, mas os resultados não vieram. E eu acho que é natural, assim, como a gente viu um time render muito mais no primeiro momento, acho que o torcedor do Chelsea ficou meio mal acostumado nessa temporada, nessa primeira metade. E agora eu acho que tá mais dentro, assim, da realidade do que seria no primeiro momento, que é um time que oscila e que não necessariamente vai ter facilidade em todos os jogos, porque essa não era a realidade no primeiro momento. Mas enfim, né, vamos ver como é que vai ser essa reta final aí de temporada. Verdade, João. Eu quero saber também do Murilo. Murilo, o que você acha aí dessa nossa fase inconstante, irregular dos Blues nessa fase da temporada? Isso é verdade. Acho que o Chelsea, ele deveria sim ter se reforçado pelo menos no setor defensivo, né? Se a gente for falar mais, acho que o setor mais crítico hoje do Chelsea é o setor defensivo. Acho que o Chelsea deveria sim ter se reforçado pelo menos com um jogador, né? Não precisava ser uma estrela, um jogador de renome, mas um jogador que pudesse chegar e ajudar o clube ali
nessa reta final aí tanto da Premier League quanto no restante da Liga dos Campeões. E em relação com o ataque, realmente, Giroud e Batshuayi, eles não têm capacidade técnica, né, para suprir o que o Chelsea precisa, o que o Chelsea tem de demanda. Vai entrar nos jogos, mas vão entrar frio, vai entrar sem... Sabe, parece que não tá faltando vontade para esses caras quando vestem a camisa do Chelsea. Acho que precisa passar por uma reformulação também no elenco, precisa passar por uma reformulação na diretoria, a equipe do Chelsea, mas isso aí é com o tempo também, mas em relação a esses, tanto quanto o zagueiro quanto o atacante, sim, o Chelsea, nessa nova janela agora que se abrir, vai ter que se reforçar, principalmente na defesa e no ataque também, porque só o Abraham não tá dando conta, né? Precisa de mais alguém aí para jogar com ele. Beleza, Murilo, é verdade. E o Rodrigo Pinheiro, eu quero saber de você, o que você acha do Kepa? Porque assim, todo mundo sabe que o goleiro, ele atravessa um momento de mais maturidade, seja ela técnica, mental, até questão de experiência, a partir dos 28 anos, né? E alguns só chegam nessa maturidade aos 30. O Kepa tem 25 e é a primeira temporada ruim dele. Ele já era um goleiro prodígio, surgindo muito bem no Atlético de Bilbao, não à toa. Foi negociado pelo time do Chelsea e que na temporada passada foi tão importante na conquista da UEFA Europa League, inclusive na decisão por pênalti na semifinal contra o Eintracht Frankfurt. Então, eu quero saber de você, o que você acha dessa situação do nosso jovem goleiro Kepa? Então, Felipe, o caso do Kepa, ele é bem... Apareceu numa hora que tá uma coisa bem complicada pro clube. O time parece que perdeu o gás e a peça na defesa que eu talvez mais confiava era o Kepa. Pela última temporada dele, foi incrível. Gosto muito do Kepa, tem todos os bons fundamentos do goleiro, é muito novo, tem uma ótima saída de bola com os pés. E esse ano realmente ele tá errando muito com os pés também. Então, tomara que ele passe essa fase dele. Ele realmente já justificou para mim o investimento que foi feito nele, mas na temporada passada, porque nessa, assim como todo time, ele está devendo bastante. E se a gente for ver os outros times que estão crescendo bastante, para mim talvez o Sheffield seja mais surpreendente, porque o Sheffield acabou de subir para a Premier League, tem um elenco bastante reduzido e vem fazendo um trabalho muito bom, brigando realmente pelo G4. Impressionante esse trabalho do Sheffield. O Everton, que parte da Premier League também já ficou ali namorando com a zona de rebaixamento, se recuperou muito bem. O Tottenham, que eu achei que fosse ficar para trás com a chegada do Mourinho, retomou a boa sequência. E o United, que fica sempre ali, sexto, sétimo, parece que vai chegar, às vezes parece que não. Então acho que essa briga aí pelo G4 vai ser ótima no campeonato. Quero saber também do Rodrigo sobre a possibilidade real de ficarmos fora da próxima UEFA Champions League, já que, né, os times estão crescendo de produção, o United com um time que venceu a gente nos 2 jogos e podendo crescer no final da temporada, o Everton crescendo muito de produção sob o comando do Carlo Ancelotti, e é o Carlo Ancelotti, né? O Tottenham, que nos últimos jogos vem conseguindo bons resultados, apesar da atuação inconstante, ter conseguido somar pontos também na Premier League. O Sheffield é a grande surpresa e o Wolverhampton é um time muito forte em casa. Como é que você vê essa possibilidade do Chelsea real até de ficar fora da próxima Champions? Você acredita nisso, Rodrigo? Veja, infelizmente a gente tem que admitir que realmente existe esse risco, até porque o Chelsea vem numa decaída muito grande. São 4 jogos sem vitória e são 4 vitórias nos últimos, se eu não me engano, 14 ou 15 jogos, que é muito, muito pouco. Essa janela do meio do ano podia ter servido para trazer alguns jogadores, para dar um gás ao time retomar a vontade, o que acabou não acontecendo. Veio apenas o Ziyech, que vai chegar para a próxima temporada. Mas o Lampard precisa reencontrar o time, precisa dar uma sequência ao time titular. As lesões estão atrapalhando bastante. Hoje o nosso ataque, que seria o ataque titular,
tá praticamente todo machucado, Abraham, Pulisic e Odoi. Aí de brinde ainda tem um Kanté machucado. Christensen parece que também tem uma lesão. Então a coisa tá bem difícil. Eu peguei aqui até alguns dados das últimas partidas. Chega a ser impressionante, porque em todas as últimas 4 partidas nós tivemos mais posse de bola. Apenas uma a gente teve menos finalização. E o jogo contra o Arsenal, que para mim foi o cúmulo, para mim aquilo foi péssimo pro time. Empatar em 2-2 em casa com o Arsenal com a menos foi realmente, fiquei indignado. O time cria bastante, tem bastante posse de bola, finaliza bastante, mas acho que bate um pouco na limitação técnica de alguns jogadores e até dos reservas, como o Batshuayi e do Giroud. Bom, sobre o meu destaque agora, né, sobre um momento que o Chelsea atravessa, vai pela inconsistência, né, nos últimos jogos do Chelsea. É bom lembrar que nas últimas 4 partidas da equipe na Premier League são 2 empates e 2 derrotas, né? E entre esses jogos teve a partida válida pela FA Cup contra o Hull City, né, uma vitória por 2-1. E eu acho que o time ele tá no momento ruim da temporada. O Chelsea com o Frank Lampard, ele vem de momentos bons e momentos ruins, né? Vai uma oscilação, mas nesse momento talvez seja um dos piores momentos para o Chelsea encarar uma equipe, por exemplo, como o Bayern de Munique. Nesse atual cenário, o Chelsea tem a sua 4ª posição uma dúvida, não sabe se o Chelsea vai permanecer na 4ª colocação da Premier League, né, a que leva a vaga à próxima Champions, e vai enfrentar uma equipe muito forte, a do Bayern de Munique. Então eu acho que o Chelsea tem boas ideias, o Frank Lampard tem boas ideias, o problema é a execução delas. Eu acho muitas vezes os jogos do Chelsea, o Lampard com ideias rasas, porque a execução não funciona. Então, por isso que nós vemos muitas vezes as partidas, um time jogando com formações totalmente diferentes, mas é muito de forma aleatória. Jogadores bons acabam saindo do time e jogadores pouco relacionados acabam entrando. Muito também devido aos problemas do departamento médico, já citado anteriormente por mim e pelos outros participantes aqui do Bridgecast. Que se pese toda a contestação, a opção do Chelsea não contratar na janela de inverno, para a próxima temporada o Chelsea já tem um reforço que é o Hakim Ziyech, atacante da equipe do Ajax, também atua de meio-campista marroquino, que fez uma temporada 2018-2019 sensacional com o time do Ajax, né? E que se destacou tanto na UEFA Champions League, e que o cara que consegue jogar muito bem por dentro, pode atuar no 4-2-3-1, formando uma trinca com Hudson Odoi e Pulisic, então pode atuar aberto no 4-3-3, até mesmo no 4-4-2 ou 4-2-3-1, aberto pelo lado direito. É um cara muito talentoso, muito bom tecnicamente. Eu quero saber do Ivan o que ele achou dessa contratação do Ziyech, fortalecendo muito as opções de ataque da equipe dos Blues. Eu achei a contratação de Ziyech uma contratação muito pontual por parte do clube. Ele é um jogador bem criativo, tem uma boa chegada no ataque, ótima finalização, muita qualidade em jogadas de bola parada, e o valor gasto na contratação dele também é considerado muito baixo para os padrões do mercado do futebol hoje. Ele custou cerca de 40 milhões de euros no total. Para mim ele pode agregar muito em um time que por muitas vezes nessa temporada faltou criatividade, o que pesou muito durante muitas partidas, sendo assim uma excelente aquisição para a próxima temporada. Falando agora do Bayern de Munique, nosso próximo adversário nas oitavas de final da UEFA Champions League, é claro que todo o temor está sob responsabilidade de Robert Lewandowski, o centroavante, o matador polonês, que na edição da Bundesliga, só da Bundesliga, ele tem 23 gols, aí tem mais 10 na Liga dos Campeões e tem mais 3 na Copa. Isso pode chamar 36 gols na temporada.
de Robert Lewandowski. Além dele, meio de campo muito bem quando Joshua Kimmich e principalmente o Thiago conseguem muito bem exercer a função de criação no meio de campo e até mesmo toda a infiltração do Thiago, que tem pisado na área e tem feito gols importantes, como até no próprio contra o Colônia, que ele joga muito bem e é o melhor em campo. Né? Além disso, Thomas Müller jogando muita bola, voltando aí, não aquela grande fase dele na carreira de 2010 até 2013, 2014, mas ainda muito bem, melhor do que nas últimas 2 temporadas, jogando muita bola, o veterano Thomas Müller. No campo de defesa, o Alaba muito bem, ele não tem sido o ponto fraco da defesa, o ponto fraco tem sido o Boateng, e aí você tem o Pavard na lateral direita para reforçar a força física e ter um pouco mais de controle defensivo. Ao seu lado, na outra lateral, Alphonso Davies muito bem, sendo contado até como o melhor lateral esquerdo da temporada na Bundesliga, né? E, enfim, o dito Hans-Dieter Flick fazendo o time do Bayern muito, muito eficiente. E com certeza hoje, muitos até apontam como sendo, além, claro, do Liverpool, que é atual campeão, e vem fazendo uma Premier League incrível, como o segundo melhor time da Europa no momento. Né? Então, assim, eu quero saber se é para tanto hype em cima do Bayern, considerando que a Bundesliga ela está aberta. O Bayern pode não ser campeão alemão, né? Porque temos Leipzig, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach e o Bayer Leverkusen, 5 times separados por 6 pontos. É verdade que o Bayern é o grande favorito, até porque tem aí, é o atual campeão, é o atual dono da Bundesliga, campeão nos últimos anos e muito difícil de ser batido, principalmente na Allianz Arena. Então, eu quero saber de você o seguinte: o Chelsea é azarão, porque o Chelsea ele vai entrar no seu pior momento da temporada contra o Bayern no seu melhor momento. É claro que o Chelsea ama jogar na Allianz Arena. O principal título da história foi lá, contra o próprio Bayern de Munique, que nos odeia, inclusive, que não quer que nós vençamos lá novamente, e a volta será lá na Alemanha. Então eu quero saber de vocês o que vocês acham desse confronto contra o Bayern, esse confronto assustador que muita gente tem temido pelo atual momento aí dos Blues, começando aí pelo João. Bom, sim, o Chelsea é azarão. No momento do sorteio, a distância já era considerável, assim, o momento do Bayern não era bom naquela época, o Chelsea ainda tinha aquelas oscilações, mas ainda tinha muita imagem da primeira metade da temporada. Inclusive, eu falei aqui no podcast, quando a gente gravou lá em meados de dezembro, aquele ponto, 2 pontinhos, 1 pontinho no Mestalla, talvez poderiam fazer mais falta lá em fevereiro. E eu acho que agora, sim, a distância entre os 2 times é muito grande, assim. Além, não só do que o Bayern está jogando agora, essa sequência nesse início de 2020, né? Você falou do Lewandowski, absurdo, Alaba jogando de zagueiro, Alphonso Davies com esse crescimento aí de nível como lateral, né? Talvez os melhores laterais da Bundesliga na temporada. E, né, Thiago Alcântara e Kimmich agora se consolidando como um homem de meio campo. E o Chelsea num viés de queda mais normal do que a gente podia esperar antes da temporada começar. Então, acho que sim, o Chelsea entra como azarão, mas aquele negócio que eu sempre termino de falar, sempre quando os meus argumentos terminam assim, né? Cara, o futebol é muito dinâmico, as coisas mudam muito rápido. E em jogo de mata-mata, né, numa noite inspirada, talvez, assim, uma coisa mágica possa acontecer, como aconteceu, né, há 8 anos atrás. Então, acho que em condições normais de temperatura e pressão, pro Chelsea passar nesse confronto, tem que fazer 2 confrontos, tem que jogar 2 jogos muito bons. Mas, assim, pensando de forma racional, da análise do momento, tá muito complicada a situação. Talvez seja um dos jogos em que o Chelsea vai enfrentar uma maior distância nessa temporada, pensando no nível que o time jogou, né, nesse início agora de 2020. A gente, inclusive, enfrentamos o grande desafio, que foi o Liverpool. Tudo bem que foi no início da temporada, mas a gente conseguiu levar para os pênaltis a final, a Supercopa contra o Liverpool. E o próprio jogo contra o Liverpool e também em Stamford Bridge, que o Liverpool vence por 2-1, no segundo tempo o Chelsea jogou muita bola. Conseguiu diminuir, consegue fazer um jogo legal, né? Você lembrou do jogo da Supercopa, esqueci de comentar. O jogo da Supercopa, a distância era grande, né? Porque nem tinha começado a temporada ainda. E foi uma partidaça do Chelsea. Chelsea. Sim. E antes do jogo da Supercopa, por exemplo, tinha tomado 4 pro Manchester United. E era pra ter ganhado aquele jogo, né? Era. Aquele jogo, não, em nenhum momento o United mereceu vencer aquele jogo.
que assim, não criou para 4-0, não criou nem para 1-0. Não, exatamente. Exato. Mas enfim, o momento agora é complicado. Exato. Agora eu quero saber do Murilo e do Fernando. O que vocês acham desse confronto do Chelsea contra o Bayern? Vocês concordam que é 0 ou não? Vai entrar aí de igual para igual? Vai chegar em outro patamar para esse jogo por ser Champions, por ser o Bayern, por ter uma volta, o jogo decisivo de novo na Allianz Arena depois de tanto tempo? Como é que vocês veem a situação? Primeiro o Murilo, depois aí o Fernando. Ao meu ver, o Chelsea ele não é o favorito na partida, né? Até porque nós temos muitos jogadores lesionados, a maioria desses jogadores como titular, né? Principalmente o Kanté e o Abraham, né? E o Christensen também, acho que é o reserva de luxo ali. O Chelsea ele não entra como favorito, mas também a gente não pode tirar o espírito de guerreiro, né, do Chelsea. Acho que o Lampard ali no vestiário ele vai pegar aqueles vídeos daquela grande final de 2012, vai botar aquilo ali e falar, olha, eu conquistei isso aqui, esses outros jogadores que são história, se hoje você é o camisa 11 desse clube, você tem que honrar isso, tem que fazer tudo isso acontecer. Na maioria do tempo, o Lampard tem que usar o lado mais emocional, fazer com que esses jogadores entrem em campo com vontade, com garra, determinação, perseverança, vontade de vencer, para que o Chelsea consiga pelo menos ganhar de 1-0 dentro do Stamford Bridge, que seria, acho que seria ganhar na loteria, né, por Chelsea hoje. Se ele consegue levar pelo menos ganhar de 1-0, fazer 1-0 no Stamford Bridge, levar o jogo para a Alemanha, a gente já entra em campo classificado, aí aguardar a recuperação de mais outros jogadores e seguir aí, tentar uma classificação aí que é basicamente, assim, não posso dizer que é basicamente impossível, porque vai dar força de vontade de cada jogador. Pode ser que uma peça diferente que o Lampard escalhe ali seja totalmente decisivo e calhe a minha boca, entendeu? Eu espero que isso aconteça muito, eu espero que isso aconteça muito de verdade e que o Chelsea possa avançar aí para a próxima fase, para as quartas de final, né? Aí depois tem sorteio. O ruim seria se o Chelsea passasse pelo Bayern de Munique agora e depois fosse eliminado pelo Atalanta, vamos supor. Seria uma tragédia. Era melhor ter sido eliminado pelo Bayern do que ter sido eliminado pelo Atalanta numas quartas de final. Rodrigo, esse de confronto aí contra o Bayern. Acho que todos nós já sabemos que vai ser um jogo dificílimo. Como o João Gabriel falou, talvez o jogo mais difícil que a gente vai enfrentar na temporada, fora aquele jogo da Supercopa contra o Liverpool, que ainda era muito início ainda. Mas eu acho que a gente vai ter que confiar muito no nosso espírito de superação, mirando muito a final de 2012, porque realmente o time do Bayern está chegando num momento muito bom da temporada. São 4 vitórias nas últimas 5 partidas na Bundesliga. O time reassumiu a liderança. O Bayern tem um time titular muito bom. E no banco tem jogadores muito bons também. O Coutinho, por exemplo, é banco. Eu não duvido que o Coutinho seria titular no Chelsea. Coutinho é banco, o Goretzka é banco, o Hernandez é banco. Então, eles realmente têm Coman, muito bem lembrado também. Tolisso, ótimo volante. O Chelsea deixou de trazer Tolisso para trazer Bakayoko. Mas acho que ele chegou num momento muito bom na temporada e nós talvez no nosso pior momento da temporada. Mas eu lembrei da temporada passada, que não lembro se foi na temporada passada, que teve o United e PSG, que quando teve os sorteios, todo mundo falou que o PSG seria favorito. E aí, no confronto, o United chegou com 8 vitórias seguidas, com o time voando com o Solskjaer, e o PSG chegou com o Neymar machucado, com o Mbappé tendo que se tornar o dono do time, e acabou que o United passou. Então, foi muito surpreendente. Eu acho isso muito legal, cara, ver a diferença do que estavam os times, né, 2 meses antes, quando são anunciados, né, os confrontos. Acho isso muito legal. Sim, cara, foi muito louco aquela vez. Eu achei que o Paris Saint-Germain fosse atropelar o Manchester United, mas o Manchester United foi lá e ganhou na casa do Paris Saint-Germain ainda. Então,
Acho que como o Murilo falou, a gente tem que trabalhar o resultado em casa, fazer pelo menos o placar mínimo em casa e lá na Allianz fazer o nosso jogo perfeito e se for pros pênaltis a gente já sabe que a gente vai passar, né? Porque o Bayern é muito freguês nos pênaltis. Então acho que Vocês já pensaram, isso pode ser um jogo que pode dar aí o renascimento do Kepa? Cara, Vai que o cara brilha no jogo de Champions. Juro que eu pensei basicamente nisso. um sonho, né? Kepa renascendo na Champions, já pensou? Meu Deus. Pô, mano. É basicamente um sonho. Mano, cara, assim. E agora, taticamente, tem um detalhe muito interessante, que eu chamo até o Bruno para falar também disso, que é a seguinte questão. O Bayern tem uma zaga lenta. O Bayern de Munique tem uma defesa lenta. O Bayern de Munique sofreu muito com contra-ataques contra o Borussia Mönchengladbach, Quanto que Leipzig perdeu de também. virada, contra o Leipzig, tanto que o Werner perde uma chance inacreditável dentro da área, no contra-ataque puxado pelo Nkunku do lado esquerdo. Partidaço. Né? Foi um jogaço. E assim, tem sofrido contra o Leverkusen lá no início do trabalho do Hans Flick. Também perde dentro da Allianz Arena. Então, assim, foram jogos complicados. Mostrou bem a dificuldade. É claro que alguns desses jogos, por exemplo, contra o Gladbach, não era a defesa titular. O Niklas Süle está fora e não era o Boateng, era o Javi Martínez até no momento que o Bayern toma a virada. Mas, assim, é uma defesa que sofre muito com transições muito rápidas. E vai ser muito, mas muito, muito legal se o Chelsea tiver à disposição o Hudson-Odoi e o Tammy Abraham. Porque para explorar esse cenário de velocidade, você ter um jogador tão imprevisível como o Odoi e tão abusado, e é bom que ele seja abusado, que parte para cima da marcação independente de quem estiver marcando ele, e é bom que ele tenha isso, é a essência do futebol, principalmente para jogadores de lado de campo. E o Abraham, assim, um centroavante muito veloz, muito rápido, que consegue ganhar na marcação, é um cara que consegue ser bom no jogo aéreo, consegue ganhar numa arrancada, chegar na frente do zagueiro, contra uma defesa que joga até não é compacta. A defesa do Bayern não é compacta. Né? Então, assim, para quem está acompanhando a Bundesliga, tá vendo que o Bayern tem um ataque espetacular, mas quando o time não consegue, como foi o jogo contra o Gladbach, não consegue exercer o seu estilo de jogo ofensivo, toma virada, como aconteceu. Né? Então, acredito que pode ser, sim, um jogo bem interessante. Em Stamford Bridge, se o Chelsea deixar a bola com o Bayern, e aí, não estou falando de estacionar ônibus, não. Você consegue exercer uma transição defensiva ali para resguardar muito bem a sua área, para tentar acionar esses caras de velocidade. Principalmente o Hudson-Odoi, se estiver de volta, vai ser um cara muito útil. Né? Então, praticamente, eu vejo essa vantagem aí do Chelsea para tentar machucar o Bayern e fazer exercer o fator casa, como disse o Murilo. Quem chamou fala? Sim. Só para complementar o que você falou, e eu acho que passa muito por isso mesmo, né? Tentar emular mais ou menos o que foi o jogo contra o Tottenham, né? Que, na minha opinião, né, só reforçar aqui, para mim foi a melhor partida, né, do Frank Lampard como treinador, né? Você tentar, de alguma forma, travar o meio-campo, liberar alguém para ir num contra um com o Pavard, né? Porque muitos times estão fazendo isso agora, né? Você liberar um dos laterais e fazer uma saída com bola com 3 zagueiros. Né, você tendo o Hudson-Odoi ali num contra um com o Pavard, por exemplo, nas costas do Gnabry, né, que vai jogar aberto pelo lado mais à frente, pode ser interessante. Talvez não seja um dos jogos mais vistosos de se ver, mas, né, pensando em classificação de Champions League, é assim, né, você tem que ganhar de qualquer forma. E, enfim, era só isso mesmo que eu queria acrescentar. Não, sim, até porque se você tiver, no caso até do Gnabry, até mesmo o Thomas Müller, você não vai pensar no Thomas Müller recompondo. O Thomas Müller deve jogar por dentro, né, provavelmente. Então por dentro, então, quando ele atua pela direita, ele vai tentar abrir, né, para infiltração, nesse caso de quem atua pela meia direita, que é o Kimmich, ou então que é o Pavard para chegar na linha de fundo. Né, mas, no caso do Müller, que provavelmente esse próprio jogo contra o Gladbach, ele atua muito bem como segundo atacante. Né, mas ver como o Bayern... Né? Sim, exato. Então ver como o Lampard vai armar essa equipe nesse confronto contra o Bayern, mas quero saber também do Bruno. Bom, o Chelsea no próximo dia 25 vai encarar o Bayern de Munique. O Bayern que é uma equipe extremamente forte, né? Tem um elenco recheadíssimo de bons jogadores, né? Bons, não só bons, né? Ótimos jogadores. A equipe geralmente joga num 4-2-3-1, com uma dupla, o Alaba, né? Jogando ali numa dupla de zaga. O Pavard, que é um lateral
muito mais defensivo, ele joga ali pelo lado direito, e do lado esquerdo joga o Davis, né? Um canadense que vem sendo uma das surpresas dessa temporada, né? Um ótimo jogador, jogando ali pela lateral esquerda. E completando a defesa é o Boateng. Os dois meio-campistas mais recuados é o Thiago Alcântara, um jogador ótimo na construção, na saída de jogo. O passe dele realmente é muito qualificado e ele tem uma boa característica defensiva. Ele consegue dar o primeiro contato defensivo muito bom, agrega muito à equipe. E do lado dele tem o Joshua Kimmich. O Joshua Kimmich, ele é meio que um coringa nesse time do Bayern, porque ele pode exercer tanto a função de lateral quanto a função apoiando muito mais. Ele é um jogador que apoia muito mais que o Pavard, e ali jogando nessa zona central, como o Pavard pouco sobe ao ataque, né, como o Pavard é um jogador de características defensivas, o Kimmich ele geralmente vai ter esse corredor bom para apoiar ali o corredor direito. Os três da frente do Bayern, há uma mescla, uma diversificação entre os jogadores utilizados. Mas geralmente se joga com o Goretzka centralizado, o Gnabry aberto e o Perisic, mas pode ter outros jogadores fazendo a função. Thomas Müller, por exemplo, pode jogar ou aberto ou na zona central. Na zona central tem uma característica melhor para ele de infiltração, um jogador que finaliza muito bem, sempre tendo boas médias de gols com a camisa bávara. Então, como eu disse, é um time muito qualificado, ótimas peças, reposições à altura dos jogadores titulares. E de lado de campo, a gente vai ter o Gnabry, que é um baita jogador, né? Faz temporadas espetaculares. Recentemente, a partida que ele fez da Champions League contra o Tottenham foi um show à parte, né? É um ótimo jogador. E o Chelsea provavelmente vai ter problemas com esses jogadores. O Chelsea tem uma defesa frágil. E no comando de ataque é o polonês Lewandowski, sempre ele, né? Fazendo gols à torto e à direito. Então, eu acho que o Chelsea vai ter problemas para encarar esse Bayern. É um time extremamente ofensivo, dinâmico, veloz, rápido. Defensivamente tem alguns probleminhas, como eu disse, são jogadores diferentes em funções que não necessariamente são a deles. Então, talvez num contra-ataque rápido, aproveitando que o Kimmich está apoiando, só vai ter o Thiago ali no combate. O Bayern pode, por exemplo, querer um time um pouquinho mais defensivo, jogando com uma linha com os três zagueiros, por exemplo, com o Lucas Hernandes entrando na função. Então, é um time que tem boas variantes, mas de momento eu acho que o Chelsea tá atrás aí, e se o Chelsea passar, eu até consideraria uma zebra. Já que o Bruno falou a opinião dele, algo a acrescentar, Ivan, sobre esse confronto aí contra os nossos fregueses bávaros? Bom, eu acho que nas duas partidas contra o Bayern, tanto em casa quanto fora, o Chelsea não vai poder cometer pequenos erros que vêm acontecendo recentemente e que comprometeram diversos resultados, como os recentes contra Arsenal, Leicester e por aí vai. Nós sabemos que os bávaros vivem um grande momento na temporada, eles estão liderando a Bundesliga e Robert Lewandowski vive uma temporada incrível, mas os jogos entre Chelsea e Bayern sempre foram bem equilibrados, mesmo com poucas partidas disputadas entre eles. E vale destaque para as duas últimas, né, sendo a primeira a final da Liga dos Campeões de 2012, onde nós vencemos nas penalidades, conquistamos a nossa primeira taça, né, da Europa, e a segunda foi a final da Supercopa em 2013, que aí nós perdemos nas penalidades. E claro, é jogo de mata-mata, são duas partidas e mesmo com o favoritismo dos alemães, um amplo favoritismo, eu acho que tudo pode acontecer. Sim, e tem um outro jogo, se eu não me lembro corretamente a temporada, não sei se foi 2017, que teve o ano que o Chelsea enfrentou o Barcelona, o Chelsea ainda 17, contou pontos contra os aqueles Flamengo de 17 e 18.
que aí o Chelsea enfrenta o Barcelona, faz uma partidaça, inclusive uma das maiores partidas do Willian com a camisa do Chelsea. Sim, partidaça. Aquele jogo foi surpreendente. Arrebentando o Willian, como eu digo nas minhas narrações. Sim. E no jogo de volta, no Camp Nou, o Marcos Alonso teve uma das melhores atuações dele com a camisa do Chelsea. Como eu chamo o Willian nas minhas narrações carinhosamente da Black Will, e o Chelsea, assim, naquele jogo ele foi surreal, mas teve o vacilo do Christensen, né, que atravessou a bola errada, a bola caiu no pé do tal do Lionel Messi, e aí o Barcelona empatou. Né, e aí depois o Barcelona venceu, acho que por 3-0 ou 3-1, né, jogando no Camp Nou. Então, assim, aquele jogo ele é muito específico porque também se dava um favoritismo muito claro ao Barcelona, né? E é claro que uma outra época, mas o Chelsea já passou por esse cenário, né? E assim, se for para falar de time que conseguiu surpreender em Champions contra adversários mais fortes, prazer, é o Chelsea, né? Então, assim, o histórico, o time mais temido, eu acho que o time mais temido para os times enfrentarem em momentos sensíveis, qual adversário que está mal? O adversário que está mal que pode subir de produção. Ninguém quer enfrentar o Chelsea. Né? Porque a gente já provou que, assim, tanto em Champions contra aquela final da Europa League no ano seguinte com o gol do Ivanovic, o Chelsea não estava jogando melhor que o Benfica. E o Chelsea consegue o gol na final, lá em Amsterdã, com o gol do Ivanovic. Então a gente vê aí como o time do Chelsea passou por essas situações já outras vezes e conseguiu superar. É difícil, claro que é, mas nunca tem jogo fácil na Champions, a não ser que seja contra o Arsenal. Conversando aí, Murilo, Rodrigo, mais algo a acrescentar sobre esse jogo contra o Bayern? Não, eu tenho um adendo, queria fazer um adendo aqui, em relação ao Pulisic, né? Acho que o Pulisic, ele chega agora, ele já começa a trabalhar agora no começo da temporada, só que ele só vai mostrar o seu melhor potencial depois de umas 4 ou 5 partidas, muitas começando com o banco, e quando ele realmente consegue a sua partida, né, como titular, e acho que ele meteu 2 gols, não foi? Alguma coisa assim. 3 gols contra o Burnley? 3 gols, é isso mesmo. Ele fez um hat-trick ali, o primeiro dele com a camisa do Chelsea, o primeiro de muitos, e eu acho assim, que seria um jogador importantíssimo, ainda mais pela velocidade, pelo drible dele. Como vocês estavam falando que a zaga do Bayern de Munique é muito lenta, acho que a entrada do Pulisic nesse ataque do Chelsea, ou então até fazendo a ligação entre o meio e o ataque, se tivesse um Pulisic ali, a gente poderia ali pensar um pouco mais alto ali. É a mesma coisa, assim, eu falo porque a gente fazer uma comparação do tipo, a equipe do Santos, né? A equipe do Santos joga bonito quando o Soteldo está em campo. Quando ele não está, o Santos joga mal. Acho que o Pulisic ele pode fazer essa transação entre ataque e defesa e armar aqueles contra-ataque enorme, que ele tem uma velocidade incrível também. Sim, e até porque conhece futebol alemão, jogou no Borussia, né? Enfrentou por várias vezes o time do Bayern de Munique. É um cara que realmente tem previsibilidade, velocidade, habilidade, boa finalização, um cara especial. Que o Chelsea contratou o Pulisic. Bom, então podemos encerrar. E outro jogador que acho que pode ajudar a gente, se voltar, acho que não vai voltar a tempo, não, mas se voltar, seria o ótimo reforço, seria o Loftus-Cheek pelo híbrido. Isso é um jogador que agrega na marcação, agrega na parte física pelo meio e tem a explosão pelos lados. Foi tão importante, né? Na Europa League da temporada passada, né? Na segunda metade, fundamental, né? Foi fundamental. O crescimento dele foi um dos principais jogadores do Chelsea na última Europa League. Não sei se vocês concordam, mas na minha opinião, sim. A segunda metade, principalmente. Tá tendo muita calma, né? Muita paciência também com ele, né? E nós também, torcedores do Chelsea, também temos que ter um pouco mais de paciência com o Lampard também. Acho que a primeira temporada dele e outra. Hoje, como a gente veio de uma recessão, a gente não pôde contratar na primeira janela de contratação. O Lampard usou o que ele tinha. Né? O Lampard usou o que ele tinha e conseguiu fazer com que a gente... É incrível como o Chelsea ainda está em quarto. O Chelsea ainda está na classificação para a Premier League, para a Champions League. Então a gente tem que manter isso daí. Conseguiu manter esse padrão, obviamente, brigar por título. Acho que daqui uns 4 ou 5 anos a gente possa aí voltar a alguma coisa, esperar explodir aí um novo De Bruyne aí na base do Chelsea, um novo Salah,
um novo Lukaku, e assim sucessivamente. Eu fico imaginando um time com... Se o Chelsea não tivesse vendido esses caras hoje, o Chelsea seria o melhor time do mundo. Provável, sim, certamente. Certamente. Eu falar provavelmente, não certamente. O trabalho do Lampard é bom. Então a gente tem que respeitar isso. Porque é claro que é um dado que muita gente não dá valor, mas eu acho que é interessante. O único técnico que tirou o prêmio de melhor treinador do mês do Jürgen Klopp foi o Lampard. E olha que temos uma Premier League com o Chris Wilder jogando muito. O Sheffield surpreendendo. O Ancelotti com o Everton subindo de produção. O próprio Brendan Rodgers no Leicester. E uma liga que tem o Pep Guardiola também. E agora o Mourinho. O trabalho do Lampard é muito bom. Porque ele tem... Não, muito bom é exagero, mas ele é bom. Ele é muito promissor. Assim, só para comparar com o trabalho de um rival, não sei se tem algum torcedor do Arsenal que ouve um podcast sobre o Chelsea, né? Mas assim, se a gente pega os primeiros jogos do Arteta e os primeiros jogos do Lampard, não tô falando questão de resultado, mas o que o time mostra em campo, eu acho que o Lampard conseguiu mostrar mais do que o Arteta mostrou nesse mês, agora de janeiro de 2020. Minha opinião, mas não sei se alguém concorda, mas me parece que o Lampard conseguiu extrair mais de um elenco inferior do que o Arteta conseguiu nesses primeiros jogos contra o Arsenal. Acho que a questão do Arsenal é uma questão de encaixe também, de índice anímico também. A gente via o Arsenal, o Arteta pegou o Arsenal numa melancólico, né, em um momento. Incrível. Terra arrasada, com um bom elenco. Né, mas o trabalho é bom, o trabalho do Lampard é bom. Entendeu? E promissor. E o caso do Lampard é isso. Não era um trabalho para essa temporada. É um trabalho pro Chelsea ganhar Champions, não é um trabalho pro Chelsea ser campeão da Premier League. Nunca foi. Não, mesmo assim, a gente nem tá... Cara, a gente não havia expectativa de que, sei lá, um pouco mais de 10 rodadas no final estaremos em quarto. Sim, acho que o torcedor ficou mal acostumado com a primeira metade de temporada. Entende? Assim, aí achou que aquilo fosse um padrão. E, assim, é complicado você manter um nível tão alto com um elenco, assim, que naturalmente não era para ter o nível de atuação que teve, né? Que chegou a ter na primeira metade de temporada. Por isso que, para mim, o trabalho é bom. Agora, pensando em volta de lesões, né, jogadores se recuperando, contratações sendo feitas, o olhar de hoje é que o trabalho tende a crescer. Não é um trabalho que parece que vai... assim, que não vai dar certo, que assim, que o que se espera é que algo de que algo não dê certo. O que se espera é que de fato o Chelsea cresça, né, pelo que já mostrou, mas enfim, acho que assim, com o Lampard, pelo menos na minha opinião, o caminho está sendo bem trilhado. Pelo menos foi o que a gente viu até agora. Até agora. E eu acho que também é importante pensar que no que o Lampard pode fazer com as contratações que ele pedir, que ele quiser. Porque realmente ele não pôde contratar no início da temporada, agora no meio da temporada acho que foi resolvido entre eles não trazer ninguém por enquanto. E para a próxima temporada acho que é importante a gente pensar no que ele pode fazer com os jogadores que ele quiser, com os jogadores que vão encaixar no sistema dele. Porque agora ele trouxe o Ziyech, aí daqui a pouco um Savic, um Chilwell, um Koulibaly. Então, se ele está fazendo um bom trabalho, não podendo contratar, só tendo alguns jogadores que já tinham no elenco e uns jovens que estavam emprestados, que acho que alguns jogadores ali ele nem queria usar, como Pedro, como Giroud. Acho que ele está sendo obrigado a usar jogadores assim. Então, pensando no futuro, nos jogadores que ele pode trazer, acho que a tendência do trabalho é só melhorar, só cada vez crescer mais, porque a gente vê resultado em algumas partes do trabalho do Lampard. Por exemplo, o time tem muita posse de bola. Na derrota para o United, nós tivemos 61% de posse de bola, 17 finalizações, 606 passes trocados e não fizemos gol. Acho que falta alguém para ajudar no ataque, falta um jogador decisivo como era o Hazard. Acho que ainda falta algumas peças que o Lampard aos poucos vai trazendo, moldando ao seu estilo de jogo e fazendo a equipe crescer cada vez mais. E em relação ao confronto da Champions, acho que para o primeiro jogo a gente não vai ter o Kanté, né? E vamos ter uma dupla de volantes que eu acho que foi a melhor dupla que a gente teve na temporada, que é o Kovacic e o Jorginho. Foi a dupla, pelo menos, que eu mais gostei na temporada como volante. Então pode ser interessante isso também. E no segundo jogo, com a volta do Pulisic, que é um jogador que eu gosto bastante também, a gente pode ainda assim ganhar
mais velocidade ainda, além do Odoi e do William, com o Pulisic, que já é um conhecedor do futebol alemão. Exato, né? É verdade. Bom, senhores, acho que a gente concatenou tudo, né? A gente resumiu tudo, falou que tínhamos que falar. Só um detalhe, eu vejo o Chelsea, o Lampard continuando esse 4-2-3-1 que ele às vezes tem utilizado, né? Botando aí Jorginho, Kovacic, ou Jorginho Kanté, ou Kanté e Kovacic com o Zit, né? Terceiro homem, na segunda linha de três, numa linha de três com o Pulisic e o Odoi. Acho que seria ideal. Ele jogando tanto por dentro quanto pelo lado, como ele gosta de jogar. No lado ele também poderia agregar muito, sendo até substituto do William, no caso, né? Já que não se sabe se ele vai renovar ou não, né? Até a gravação dessa edição, não houve uma decisão que é diferente. Nas últimas vezes, sempre o clube vinha e garantia que ia renovar com o William, que não aconteceu dessa vez. Bom, senhores, agradecer a audiência de todos que nos ouviram. Sigam lá no Twitter, no @ChelseaFansBra e Chelsea Fans Brasil, a gente aqui do Bridgecast. Nessa edição de hoje, quero agradecer a todos que participaram. Pedir o destaque final de cada um, começando pelo João. Muito obrigado pela participação, João. Manda aí seu destaque final. Cara, muito obrigado pelo convite, né? Sempre bom estar aqui, sempre que eu estiver disponível. Eu vou participar, falar de futebol é sempre muito bom. Agradecer também ao pessoal aí que eu acabei conhecendo hoje, né? Murilo e Rodrigo, prazer em conhecer vocês. E, cara, sempre que tiver disponível, tiver a gravação, pode me chamar. Falar de futebol é sempre muito bom. E vamos ver como é que vai ser essa reta final, não só do Chelsea, como também na temporada europeia, né? Exato. Bom, também Murilo, prazer, amigo, ser conhecido pela gravação. Parabéns pelo trabalho e manda aí seu destaque final. Muito obrigado a vocês aí pelo convite. É sempre muito bom falar de futebol, como mesmo o João falou, né? Sempre muito bom falar de futebol, ainda mais falar do time que a gente ama tanto, né? Que é o Chelsea, né? Acho que esse é o ponto mais ideal, né, hoje desse podcast. Quero agradecer a vocês do Chelsea Fans Brasil aí. Muito obrigado pelo convite, né? De convidar nós aqui do Nação Blue, tanto eu quanto o Rodrigo. A gente fica lisonjeado do convite. E sempre que possível, nós iremos, né, participar do podcast de vocês, e assim que a gente retomar também com o nosso projeto, chamaremos vocês também para fazer parte lá do nosso também. Muito obrigado, e é isso, gente. Vamos que vamos, e o Brasil é penta. Rodrigo, parabéns aí pelo trabalho. Prazer tê-lo, amigo, aqui com a gente no nosso podcast. Manda aí seu destaque final. Galera, muito obrigado aí pelo convite, pela boa conversa que a gente teve. Sempre muito bom conversar com outras pessoas sobre o Chelsea, né? E futuramente aí, como o Murilo falou, quando a gente estiver voltando pro nosso projeto, que está sendo remontado do zero praticamente, a gente vai estar convidando aí vocês. Então, vamos ter paciência com o Lampard, né? Vamos ter paciência com todo mundo, porque é o elenco que a gente tem no momento. Então a gente tem que abraçar todo mundo, ter paciência e buscar os melhores resultados aí. E vamos para cima deles. Exato. Vamos lá, Pride of London, o único, maior orgulho de Londres. Eu estou sonhando com o ano que o Chelsea vai ganhar a Premier League de novo, entre homens e mulheres, cara. O time feminino do Chelsea, olha, eu vou dizer, Chelsea Women jogam demais, cara. Aquelas meninas sempre tem gol da England Goal, lá da Gi, né, coreana. Vamos gravar uma vez pra gente falar sobre futebol feminino no estádio. A gente pode bolar essa ideia, hein, Ivan? Muito boa noite. Prazer também tê-lo conosco aqui, amigo. Boa. É uma boa pauta para a gente falar sobre a equipe feminina do Chelsea, que vem voando nessa temporada. E essas meninas, elas merecem muito nossa atenção. Eu queria agradecer aos amigos do Nação Blue pela parceria de sempre, né, por participarem dessa edição do nosso podcast, e queria também convidar nossos ouvintes a acessarem nosso site para ficar por dentro de todas as notícias sobre o Chelsea, nos seguirem nas redes sociais, que em breve nós teremos bastante coisa legal por aí. Grande, Ivan. Também agradecer a participação do Bruno. Manda seu destaque final, Brunão. Bruno, que também mandou bem lá nas transmissões que fez. Trouxe sorte na transmissão que fez
lá na Rádio MW contra o Tottenham, justamente contra o Tottenham, né? E a gente venceu o Tottenham, não é nenhuma novidade, a gente sempre vai vencer o Tottenham. A gente vai sempre vencer. Tottenham e Arsenal, cara, é garantia de vitória. Então são 3 pontos automáticos, já são 12 pontos automáticos. Tottenham e Arsenal. São 12 pontos automáticos. E cada temporada a gente vai ter pelo menos 12 pontos contra o Tottenham e contra o Arsenal. Sim, Bruno, manda aí seu destaque final. Bom, o meu destaque final fica para esse momento, né? Esse último terço da temporada do Chelsea, momento de decisão. Faltam poucas temporadas na Premier League. O Chelsea ainda tem um sonho de conquistar alguma taça, né? Tá vivo na FA Cup, que é um torneio mata-mata, então geralmente pode até acabar dando bom ao Chelsea de conquistar uma taça aí com o Frank Lampard. No quesito Champions League, ainda é uma indefinição. Eu acho que hoje o Chelsea não está num bom momento. A 4ª posição está ameaçada. O Chelsea pega o Tottenham, um adversário direto. Outras equipes têm momentos melhores que o Chelsea na temporada, como o Everton, com o Carlo Ancelotti. O Arsenal vem numa crescente boa com o Mikel Arteta. O Wolverhampton, que começou mal, muito pelo calendário apertado, jogando as preliminares da Liga Europa. Então, mas o Wolverhampton vem numa boa crescente, fez um bom jogo da Liga Europa contra o Espanhol, e a equipe do Nuno Espírito Santo também vem num ótimo embalo aí. Isso sem falar do Sheffield United, né, que é uma equipe que vem sendo de longe a surpresa da Premier League, se mantendo ali nas primeiras colocações, e o Manchester United, que embora muito se fale do Manchester United, se tenha uma expectativa muito alta no Manchester United, sobre tudo que gasta, contratou agora recentemente o Bruno Fernandes, e é uma equipe que, acho que similarmente com o Chelsea, né, oscila bastante com o Ole Gunnar Solskjaer, mas venceu o Chelsea recentemente em Stamford Bridge, e vem num momento de se aproveitar bem com o Bruno Fernandes. Pode ser também uma das equipes a incomodar. Eu acho que o Chelsea tem esse momento crucial da temporada, nas últimas rodadas da Premier League, mas eu acho que dá para manter a 4ª colocação, e é uma grana que vem da próxima temporada da Champions League, em todo um planejamento acaba sendo moldado. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Sigam nas nossas redes sociais. Meu Twitter, para quem quiser seguir lá, é narrador_Felipe. Eu acho porque ele mudou e eu não lembro, mas deve ser isso mesmo, de narrador_Felipe. Aí você segue lá, a gente fala sobre Chelsea, sobre futebol em geral, e a gente manda o destaque. Lembrando que o Britcast também faz parte. O Chelsea Fans Brasil tem parceria com a Rádio MW, e sim, nós transmitimos muitos jogos do Chelsea, tanto no masculino como agora também no feminino, do Chelsea, na nossa rádio, a primeira rádio tática do Brasil. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Go Blues, the pride of London!